Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. No episódio de hoje vamos falar sobre proteção web. E para isso temos dois convidados que já são figurinhas carimbadas, um deles inclusive que já está em processo de contratação, muito em breve com carteira assinada. E participação na porcentagem da empresa. Já vai ter aqui, né? A gente está negociando ainda se ele vai ficar com 1,5% ou com 2%. Mas você está falando do MSPcast? Do MSPcast, especificamente. Não, mas como ele perguntou, já me animei com a possibilidade de ser da AD, né? Já que ele perguntou... Você viu que existe alguma abertura, né? Mas a pergunta era com preocupação, né? Um tom de preocupação. Muito bom, muito bom. Vocês já perceberam quem é que tá com a gente? Se você está escutando pelo áudio, já reconheceu a voz. Se está vendo pelo vídeo, já está vendo eles aqui. É o Rodrigo Gazzola, que é CEO e fundador da AD, e o Bruno Busanelli, que é o nosso Customer Success Manager. Chique isso, hein? Chique. 3 palavras em inglês no cargo ganha mais, né? Chique demais. É aumento no salário, isso. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui de novo. E vamos falar agora, não mais de jornada do MSP, jornada do produto agora. É isso aí. A gente separou esse assunto para conversar, Rodrigo, Bruno, porque existe ainda, pelo menos eu tenho notado, uma dificuldade em muitos prestadores de serviço em entender que proteção web não necessariamente é só um produto a ser revendido, é muito mais do que isso, é um serviço que envolve muitos conceitos, muitas boas práticas, e também existe uma confusão muito grande entre o que é proteger a borda do cliente, o que é proteger o endpoint, onde entra a proteção da rede, onde entra a proteção do usuário, enfim. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, algumas coisas para a gente desmistificar, e talvez até algumas dicas boas para o pessoal levar para casa. Mas o ponto que eu queria, se possível, começar, Luiz, porque eu acho assim, ó, a gente tem um histórico de longa data, quando fala de filtragem web, eu acredito que a grande maioria está relacionando isso única e exclusivamente com produtividade. E desde que a gente começou a falar do Web Protection, a gente sempre deixou claro que isso é consequência, que o objetivo primário é a segurança. Você está falando de, por exemplo, eu não quero que o meu funcionário fique numa rede social ou num site de viagens durante o horário de trabalho. Exatamente. Eu acho que é essa mudança de visão da solução que eu, prestador de serviço, tenho que ter e tenho que levar para o meu cliente. Eu vou sim atingir produtividade, mas o foco primário é a segurança. Eu acho que por muito tempo a primeira coisa que a gente pensa quando fala em proteção web é falar assim, não vai acessar o Facebook. Exatamente. Não vai entrar no YouTube. É isso aí. Como que se fosse cercear a liberdade do funcionário numa falsa perspectiva e promessa de que isso fará com que ele trabalhe mais e produza mais. E sem deixar em voga, em primeiro plano, a parte principal, que é a segurança, tanto do dispositivo, quanto até, eventualmente, da própria organização. Então, muito legal. Acho que realmente ter essa mudança de perspectiva, de pensamento, faz toda a diferença na entrega do serviço e principalmente na apresentação de um novo cliente para você conseguir vender isso. Não é mais vender a limitação de uso do funcionário. É um outro plano de que está em fundo. Porque o usuário, ele pode muitas vezes ter acesso a diversos sites diferentes, e não alguns até que alguém possa julgar que está sendo um problema de produtividade, mas isso não necessariamente está gerando uma falha de segurança. Perfeito. Agora, eu posso também ter o inverso. Eu estou acessando um site onde aparentemente não há nenhum problema de produtividade, só que eu estou colocando a rede em risco, eu estou colocando minha máquina em risco. É muito pior. Eu posso bloquear a rede social e deixar liberados sites que vão comprometer a produtividade da empresa inteira e eu nem estou prestando atenção nisso. É isso aí, é isso aí. É legal a gente deixar claro, então, essa questão do que o usuário ele pode ou não pode fazer, né? Existem formas diferentes da gente controlar isso, mas eu acho que antes da gente entrar nisso, é legal a gente colocar que a gente está discutindo uma das camadas de segurança, que é o próprio usuário, né? Perfeito. Acho que às vezes a gente esquece que o usuário, ele também... É uma camada importantíssima. Ele é uma peça da rede, né? Sim. Ele está conectado ali em tudo. Ele tem um poder no dedinho ali muito grande. Muito grande, muito grande. E uma coisa que a gente sempre falou, desde o começo, acho que quando essa ferramenta surgiu, a gente começou a entregar ela, é que o Web Protection, além de ser uma ferramenta de segurança, claro, ele é uma ferramenta que vai auxiliar a gestão da utilização da internet por parte dos funcionários e dos gestores. Porque mesmo que eu não proteja nada, ou mesmo que eu use a proteção padrão que vem no produto, eu consigo entender como é que a internet está sendo utilizada, os pontos de maiores consumos de banda, os sites que mais estão sendo acessados. E não para tentar bloquear ou tentar coagir qualquer tipo de ação do funcionário, mas sim para que eu possa entender como que a minha empresa se comporta com relação à internet e, eventualmente, acabar definindo regras, políticas e processos para que isso fique cada vez mais
seguro. Mas num primeiro momento, utilizar isso como forma de interpretação da utilização da banda pode também ser um caminho inicial muito importante e muito fácil de você atingir o gestor daquela empresa e gerar o interesse nele nesse produto. Ok, você vai proteger? Vai, mas você vai entender também se quanto tempo o YouTube está sendo acessado, quanto de banda está sendo gasto nisso. Às vezes tem um funcionário que coloca uma musiquinha de fundo para trabalhar no Perfeito. YouTube e tá tudo bem, mas pô, tem gente baixando torrent no seu link, que tem falhas de segurança, não está tirando a produtividade de ninguém, mas está sendo um uso indevido aí do E às recurso. vezes está gerando um problema de lentidão, né? Sim. Isso que eu ia comentar, vamos dizer assim, muitas vezes o usuário reclama que a internet está lenta, mas a gente não consegue identificar isso. Então, o Web Protection também tem essa capacidade de identificar quem são os heavy users e quem está realmente consumindo banda da internet, senão eu vou ter que ficar eternamente aí melhorando a internet. Legal. A gente, já falando aqui do Web Protection especificamente, a gente está falando de uma função, de um recurso do Enable Insight RMM, que tem justamente esse propósito de garantir essa camada de proteção web no endpoint, no dispositivo lá na ponta, né? É legal a gente fazer essa distinção para quem não conhece o produto, para quem não conhece o RMM, ou talvez até já use o RMM, mas não conhece o Web Protection, de que o produto em si, o recurso em si, ele é realmente muito bacana, muito útil, uma tecnologia muito incrível, que a gente já vai detalhar um pouquinho mais, mas não vai adiantar de nada você colocar essa tecnologia se você não tiver um bom processo ali, se você não tiver realmente um entendimento do que precisa ser feito, né? E aí eu queria, antes justamente da gente avançar no recurso em si, tentar de alguma forma descrever isso, porque o usuário, ele não sabe, ele não tem obrigação de saber o que é um risco ou não. Ele basicamente foi orientado a, por exemplo, entre outras coisas, abrir o e-mail que ele recebe e conferir o documento em anexo. Ele não tem necessariamente a obrigação de saber que aquele PDF que está ali, na verdade, ele é um malware disfarçado de documento, né? Como é que eu posso, de alguma forma, colocar essa culpa só no usuário? Acho que não posso. Não tem como, não tem como. Então, é legal a gente entender que se eu tenho esse tipo de vulnerabilidade, vou chamar dessa forma, que é uma vulnerabilidade clássica, que é o cara clicar no anexo de um e-mail, eu já tenho um grande problema de segurança na rede do meu cliente, né? E eu preciso trabalhar isso. E aí, tudo está acontecendo no endpoint, lá no notebook do cara, lá na estação de trabalho do cara. E a proteção tem que começar ali, né? Você colocou um ponto, Luiz, importante, porque o que eu anotei aqui é assim, ó, a demanda do cliente, eu acho que dificilmente vai vir uma solicitação do cliente para resolver, para melhorar a segurança, a vulnerabilidade. A demanda do cliente vai vir, eu estou preocupado com o uso irresponsável da minha internet. Agora, você como prestador de serviço, se receber uma demanda dessa, é importante colocar a questão segurança. E aí entra o outro ponto da outra demanda que você comentou. Se eu identifico uma vulnerabilidade, apresente isso para o seu cliente, demonstre que existe ferramentas, existe tecnologia para impedir e melhorar essa vulnerabilidade que ele tem. Junto com isso, ele pode ganhar produtividade. Perfeito. Inclusive fazendo até um diagnóstico inicial, mostrar os sites que estão sendo acessados, alguma reputação baixa que foi acessada, tentativas bloqueadas, porque eventualmente até sites comuns assim têm falhas de segurança que o Web Protection consegue identificar e um uso corriqueiro eventualmente pode acabar se tornando um problema para a empresa. Então, também tentar mostrar para o cliente que não é só um controle de uso de internet, tem outras coisas sendo entregues nesse processo, faz toda a diferença para conseguir vender esse serviço. Que tipo de... Pensando só na proteção, na segurança, não necessariamente na produtividade, que tipo de acesso poderia ser bloqueado? Porque eu acho que a gente pode começar por isso, né? Um bom processo, um bom serviço de proteção web, basicamente, de uma forma simples, bloqueia acessos, né? Impede acessos. Que tipo de coisa eu preciso bloquear? Legal, mas tem um ponto, acho que importante para a gente colocar. O Web Protection, ele trabalha com duas camadas de proteção. A primeira camada é a categorização daquele site que eu estou acessando. Então, aquele site ele tem uma categoria, ele foi categorizado naquela categoria. Por exemplo, esse domínio é de comércio varejista, esse outro é de empresa de turismo. Perfeito, é isso? Exatamente isso. A categoria que aquele domínio pertence. Uhum. Porém, eu também tenho reputação.
Então, imagine que eu sou mal intencionado, eu crio um domínio que aparentemente é um domínio de comércio eletrônico, que muitas vezes vai estar liberado porque muita gente usa Mas isso. eu tô querendo enganar alguém ali. Exato. Só que eu coloco dentro desse site malwares. Uhum. Como eu acabei de criar aquele domínio, as regras de reputação, uma delas é o tempo que aquele domínio existe. A minha reputação vai lá para baixo. Então, mesmo que eu tenha uma categoria liberada, se aquele site tem uma baixa reputação, eu não vou conseguir acessar. Entendi. E aí, a gente tem que expandir isso para a camada e-mail, para a camada comunicação. E é o exemplo que você deu de eu receber um e-mail que me leva para um site, sem eu acessar o site, eu estou fazendo isso em segundo plano na máquina, mas usando as características do navegador, e eu vou acessar aquele site e vou baixar alguma coisa na minha máquina. Não vai baixar, porque aquele endereço tem uma baixa reputação. Então, mesmo que eu clique num e-mail que tem um malware, eu não vou contaminar minha máquina. Legal, legal. Porque a gente não está falando de bloquear acessos do usuário lá numa página especificamente. Perfeito. A gente está falando de filtrar toda a navegação da máquina. Perfeito, Que exatamente. possa futuramente ser uma ameaça. Se eu tenho É um o malware... PUA da internet. As ameaças potencialmente nocivas, que talvez agora não represente nada, mas com acesso corriqueiro, cliquei em alguma coisa, baixei alguma coisa, pode acontecer. Excelente, excelente. Estou fazendo toda essa filtragem direto na máquina, então eu não preciso me preocupar também em tempos de trabalho híbrido. Onde eu estou. Onde eu estou. Eu não preciso me preocupar necessariamente com a rede que eu estou conectado. E algumas coisas malucas. Claro, preciso me preocupar com a rede, Sim. né? Não é, acho que todo mundo entendeu o que eu quis Mas assim, dizer. pode ser que hoje não seja comum isso. O exemplo que eu ia dar, vou mudar. Vamos pegar o meu celular. Eu tenho o computador da empresa, mas eu conecto no celular usando a internet do celular. Se eu tenho um Fire, adeus Fire. Eu estou indo para outro local. E aí que o Web Protection também vai ter a proteção, porque não importa o caminho que eu estou usando, não importa se eu estou numa outra rede, se eu levei o equipamento para casa, não importa. Ele está ali no dispositivo, independente da comunicação, do meio de comunicação que eu estou Então, usando. se eu peguei o meu celular e criei um roteamento ali do meu 4G, eu estou protegido a do mesma mesmo política, jeito. exatamente. Você vai seguir obrigatoriamente a mesma política que se você tivesse conectado na internet. Eu lembro que uma vez a gente deu um exemplo, isso há muito tempo, de que o Web Protection ele não é simplesmente uma camada de segurança, é como se ele fosse uma película ali em volta da máquina, né? Ele está grudado na Coloca máquina. como chama aquele filme plástico lá que todo mundo adora abrir? Não sei Plástico bolha? Não, aquele fininho. Contact? Não, aquele Pra bem fininho, grudar o que ninguém negócio? consegue pegar o comecinho dele. Aquele bem fininho para embalar alimento. Filme pack. Isso aí. Então, imagine eu passar um filme pack no computador. Não importa onde levar ele, ele vai estar com o filminho lá em volta. Muito bom, muito bom. Depois dessa aula também sobre plásticos. Nossa. Polímeros. Muito bom, muito bom. Legal a gente colocar, então, eu acho que junto com essa questão dessa camada estar no endpoint, não necessariamente na rede, que a gente está falando de uma blindagem, pelo menos da navegação que o usuário está fazendo, mesmo em momentos de home office, etc. Mas eu consigo também fazer isso para um equipamento fixo como um servidor. Eu posso e devo me preocupar com proteção web para servidores. Lógico, esse cara está acessando um monte de coisa. Né? E eu consigo, junto com isso, vamos supor que eu tenho uma determinada categoria ou uma determinada reputação, que você comentou, que não condiz com a minha avaliação. Eu tenho lá o site do Mercadinho da Esquina com uma pontuação maravilhosa, enquanto aquela grande empresa que eu estou querendo acessar, por algum motivo, está com uma pontuação baixíssima e eu não consigo acessar aquele site. Eu posso, de alguma forma, manualmente liberar isso, né? Perfeito. Ou o inverso. Mas deixa eu voltar, Luiz, porque aqui tem um ponto importante que você falou. Servidor. Muitos prestadores, na primeira análise, falam, opa, eu não preciso colocar isso no servidor. Não tem usuário ali, né, navegando. Não preciso colocar. Agora, imagine se aquele servidor tem um banco de dados, que o pessoal do banco de dados amanhã acessa esse servidor e baixa alguma coisa. Então, sim, eu tenho que colocar no servidor e até ir além. A política ali tem que ser mais restritiva do que a estação de trabalho. Até porque eu sei quais são exatamente as URLs e IPs que aquele servidor tem que acessar. Perfeito. É mais fácil de mapear, né? Exatamente. Ali vai ser o máximo de proteção que eu vou querer ter. Agora, num usuário,
Por exemplo, o Bruno, que tem contato com muita gente, com certeza já deve ter ouvido algo nesse sentido. O usuário, ele muitas vezes acessa tantas coisas que é difícil até para o gestor daquele funcionário mapear. É difícil você dizer quais são os sites que o seu funcionário acessa, né? Como é que o prestador de serviço ele vai, junto com esse diagnóstico, essa análise, identificar o que ou não deve ser liberado? Uma coisa que você falou no começo, né? A ferramenta sozinha sem o processo não vai ajudar. Mas além do processo que você, como MSP, precisa ter, isso precisa estar alinhado com o processo que o seu cliente vai te apontar. Porque, obviamente, vocês atendem empresas de diferentes setores, cada uma tem as suas particularidades no acesso, tem os seus processos internos, os programas e produtos que usa. Então, apesar de que você possa ter já pré-definido reputações, características, bloqueios, liberações de uma forma prévia, é legal também você fazer esse alinhamento junto com o seu cliente, seja o gestor, dono da empresa, da mesma forma como, por exemplo, a gente faz com gestão de patch. Então, eu preciso colocar essa ferramenta por um tempo em modo relatório, vou fazer uma filtragem do uso, 2, 3, 1 mês, com esse cliente, e no final desse tempo, eu vou chegar com o gestor, com o diretor, com o dono, e a gente vai tentar entender quais daqueles acessos são realmente usos devidos, quais fazem parte do dia a dia, quais talvez não fazem parte, mas eu posso manter liberado porque não tem problema nenhum, e o que realmente eu preciso bloquear, baseado em reputação, ou até sites que eventualmente não tem nada a ver com a tarefa ou com o trabalho dos funcionários. Então, por mais que você vá ter o seu processo, esse alinhamento com o cliente final e com as atribuições da internet daquela empresa precisa ser realizado. Eu não posso jamais criar uma lista de bloqueios sem entender o que aquela empresa faz ou o que ela precisa de liberação. Então, esse contato com o cliente e essa transparência na hora de mostrar os relatórios também vai fazer diferença para que, em conjunto, esse serviço tenha um sucesso operacional lá na ponta. Muito bom. O que o Bruno colocou, isso é importante no sucesso da adoção do Web Protection, realmente esse planejamento. Então, lá no produto é extremamente simples eu colocar somente relatório. Eu não vou bloquear nada, a não ser botão. Site, é um botão. A não ser sites maliciosos que têm uma baixa reputação, mas a navegação em outros sites está liberado. E aí, depois de um tempo, eu vou fazer uma análise junto com o gestor, o que eu estou aprovando, o que eu não estou aprovando. Até porque existe aquele grande trade-off entre segurança e usabilidade, né? Perfeito. Quanto maior a segurança, lá na ponta o usuário final pode sentir muito do arroxo dessa segurança e isso vai reduzir a usabilidade do dispositivo que ele está usando. Então, se não existe um alinhamento com relação a isso, isso pode gerar mais dor de cabeça futuramente, chamados do cliente pedindo para liberar sites, você nem entendendo porque precisa liberar, o que ele quer acessar. Então, se isso não for planejado e transparente com todos os usuários da empresa, eles sabendo o que está acontecendo, como vai ser daqui para frente, esse período de análise, futuramente o que vai ser bloqueado, isso pode ser um problema maior do que uma solução. Então, precisa sim haver também a transparência e a claridade aí de mostrar para todo mundo o que está sendo feito. O onboarding precisa ser feito para todo mundo daquela empresa. O famoso remédio não pode ser pior do que a doença, né? A TI vai acabar se tornando inimiga do usuário e a empresa não vai mais ver valor naquele serviço que tinha como objetivo proteger todo mundo, né? E aí vão virar detratores, todo mundo vai falar mal do serviço, olha, só dá problema, não posso usar nada, não consigo acessar nada, não serve para nada, amanhã cancelou. Mas deixa eu voltar um pouquinho, porque tem muitos pontos aqui nessa fala aí, assim, ó. Uma sugestão que eu dou para todo prestador de serviço que não usa ou vai começar a usar, mas começa a olhar para isso, primeiro é assim, ó. Um índice importantíssimo na implementação é o número de políticas. Quanto mais políticas eu tenho, por mais simples que elas sejam de ser criadas, eu tenho um trabalho operacional maior. Então, se eu tenho um cliente, não importa se tem 10, 20 máquinas, mas eu tenho muitas políticas, atenção nisso, porque o seu custo operacional vai ser maior. Então, imagine o cenário que o Bruno deu, 3 usuários solicitando liberação de sites, e cada um dele é uma política. Eu vou ter que ter uma documentação muito grande para me entender e liberar isso. Sim. Agora, existe o lado contrário também, que é o lado extremamente positivo. A gente tem um parceiro que tem uma grande especialização em termos de atendimento para escritórios de contabilidade. Ele tem uma política só para todos os clientes. Você cria um padrão ali. Exatamente, porque é muito, muito, muito próximo. Ele tem 1 ou 2 máquinas diferentes. Então, quando um escritório, um cliente dele pede para liberar um site, ele liberou todos os clientes. Já sabe o que precisa, né? Exatamente. É receita, é tal banco,
Então, os dois software e cenários eu acabou. tenho vantagem e desvantagem. Nesse caso, ele tem uma enorme vantagem, porque antes do cara pedir, ele já colocou aquele site, porque ele validou que aquele cliente naquela mesma área precisa daquela informação, e é o que você falou, não é um cenário simples, é um site falando com o outro, com o outro, com o outro, e alguém lá na ponta não tem liberação. Liberou, pronto, todo mundo está liberado. Muito bom. E Muito é bom. interessante também a gente puxar nisso os exemplos que a gente dá de processos de liberação, né? Porque todo mundo fala assim, o usuário vai pedir para liberar, ok, eu libero, mas para quem que você vai perguntar? Quem que vai ser o decisor que vai realmente autorizar que o usuário final faça esse pedido e que esse site está validado pela organização e que isso pode ser acessado? Se não tiver esse processo alinhado, de novo, com o cliente final, os usuários vão pedir para você não vai ter como validar, você vai ficar naquela indecisão de libero ou não libero, para atender o usuário ou para limitar a utilização que ele tem, e isso pode se tornar cada vez um problema maior. Então, vai liberar? Vai. Quem que pode aprovar? Quais são os fluxos que a gente vai seguir para fazer essa liberação? Não é simplesmente o usuário chegar até mim e pedir que eu vou liberar. Temos que entender como é que funciona, qual a reputação desse site que eu estou liberando, qual é a categoria que ele tem, se isso faz parte do dia a dia, e alguém lá dentro da empresa vai ter que aprovar. Aí sim atualiza a política. Tem que ter um processo bem montado. Uma outra sugestão, e eu passei por isso, é assim, o Bruno comentou isso. O usuário, de uma forma ou de outra, ele está tendo o direito absoluto de navegação reduzido. Ele não vai poder navegar mais onde ele quiser. Eu criei uma política, por mais liberal que ela possa ser, eu vou ter algumas restrições. E é muito comum, se não for muito bem explicado todo o processo, esse usuário virar um detrator e começar a falar de outros problemas que não tem nada a ver. A impressora está lenta depois que vocês instalaram esse negócio de filtragem. A internet está lenta, eu não consigo, meu computador está demorando para ligar. Ele vai relacionar tudo com isso, porque o objetivo dele é sensibilizar alguém para arrancar esse negócio fora, porque ele perdeu uma falsa autonomia. Exatamente. Então eu preciso deixar muito claro. Legal. Mas é legal a gente deixar claro que existem sites que não fazem sentido algum de dentro do ambiente corporativo serem acessados. Nenhum. Né? E eu acho que daí entra também talvez uma explicação sobre algumas categorias já prontas que tem no Web Protection, né? No recurso de proteção web do Enable Insight. Eu lembro que uma vez a gente estava analisando essas categorias e a gente chegou em sites de emprego. Por exemplo, não faz sentido algum que seu funcionário fique pesquisando por emprego, vá lá no InfoJobs da vida e durante o horário de expediente, usando a sua internet, a sua energia elétrica, a hora de trabalho dele. A não ser que ele seja um cara do RH. Aí você precisa de uma política separada. Perfeito, eu libero. Fantástico, fantástico. Uma rede social, por exemplo, não tem por que talvez um profissional de suporte técnico ficar acessando o Facebook, mas faz todo sentido que talvez um qualificador use isso para identificar alguma coisa da empresa ou alguém do marketing utilize. LinkedIn, né? Instagram. LinkedIn, enfim. É legal, existem várias categorias, né? Aqui eu só citei emprego e rede social, mas podemos colocar algumas aqui de cabeça? Eu tenho algumas. Vamos lá. Que eu acho que pouca gente olha para isso. Vamos ver se o Rodrigo treinou, hein? Mas vamos pensar em categorias que trazem risco. Então, eu estou fazendo um download de um software que não é um crack, é um pirata. Isso traz risco para a organização. Eu estou acessando sites, vamos dizer assim, em termos, vamos dizer assim, de conteúdo extremamente proibitivos. Eu estou acessando drogas, eu estou acessando outro tipo de conteúdo que é extremamente proibitivo no ambiente corporativo. Ou que simplesmente sejam ilegais. Pior ainda. Pronto, exatamente. Né? Se é ilegal, não tem por que ser acessado, mesmo que você tenha uma política extremamente liberal dentro da empresa. Não deveria. Né? Você pode usar o Facebook à vontade, mas acessar um site sobre algo que é proibido? Jamais. Não faz sentido. Jamais. E falando de baixar, até se não for craqueado, né? Você está baixando alguma coisa, por que você está baixando um programa no computador de trabalho? Quer dizer que você já tem permissão de administrador para executar isso, já temos um problema aqui, e você está baixando o programa, mesmo que não seja craqueado, licenciado, para um outro fim que não é o labor da sua empresa. Muito bom, muito bom. Eu me lembro que tem categorias de turismo também, que não faz sentido algum, dependendo do teu negócio. Estou planejando minhas férias. Né? Vou acessar o site da CVC. Você lembra quantas categorias tem? 30 e poucas categorias de Eu produtividade. Dizer que é mais. Então, só produtividade. De produtividade, 30 e poucas. Okay. E aí tem as de segurança, essas eu não sei o número. Mas eu me lembro que todas basicamente giram em torno de spam, fontes maliciosas, phishing. Domínios estacionados, phishing. Então, domínios que já foram reportados como tendo algum tipo de ameaça ou que estão estacionados por algum motivo já entram nessa categorização de segurança. E é importante o prestador estudar isso, entender isso, porque
Se ele entende essas políticas e ele tem, vamos dizer assim, facilidade nisso, na hora de criar a política de uso vai ser fácil. Agora imagine eu estar olhando, opa, esse site aqui, peraí, deixa eu entrar lá e ver o que esse site é, qual é a subcategoria desse site, você vai perder tempo. É isso. E existem alguns domínios ou formatos de domínio, vamos chamar assim para o pessoal entender, que necessariamente estão vinculados a coisas que talvez você não queira que o usuário acesse, né? Então você pode também criar políticas que independe da categoria, independe de qual é a análise ali que já tem, né, daquele site, só pelo fato de ter um determinado subdomínio ou Tá liberado ou bloqueado. Uma extensão diferente, já bloqueia, né? Ou libera. Né? Fazendo isso através das listas manuais, né? Perfeito, é isso aí. Whitelist e blacklist. Excelente, muito bom. Tem uma coisa aqui que eu anotei para perguntar para vocês. DNS Filter. Okay. Filtro de DNS. Qual a diferença e quais as semelhanças para proteção web? Vou de forma bem resumida, tá? O DNS Filter, ele tem uma capacidade, primeiro, mais rápida de análise. Então, se a gente for pensar no Web Protection, no Web Filter que está usando a Web Root, que agora tem uma outra empresa, esqueci o nome, me perdoe, Bright Cloud, que é por trás da... Isso. Atrás da ferramenta tem isso, o engine da ferramenta é da Bright Cloud. Então, ele tem que consultar aquele domínio no banco de dados deles e validar a reputação daquele site e a categorização daquele site. Por mais rápido que isso possa ser, isso leva um tempo. Em alguns casos, a gente já viu usuários, não no primeiro, depois de um mês de uso, mas no primeiro momento que eu instalo, o cara reclama um pouquinho de lentidão, porque eu tenho esse delay que eu vou ter que classificar esse site. O DNS é muito mais rápido, porque ele está fazendo isso a nível de DNS. E eu tenho outras vantagens, eu consigo ter outros tipos de informações, por exemplo, quais sites de forma geográfica estão sendo acessados. Isso pode ser um alerta para mim. Por que eu estou acessando tanto site lá na China? Então, são sites, vamos dizer assim, que foram liberados, mas se eu não tenho a localização geográfica, pode ser que passe desapercebido. Eu tendo a capacidade desse mapa e saber que esses sites estão vindo de lá, opa, pode chamar atenção. Então é como se eu tivesse uma camadinha mais de segurança? Camadinha mais de proteção? Perfeito. E a gente tem esse produto já no N-Central, e a gente deve ter isso para o final desse ano no Insight. Então, a Enable vai substituir o Web Filter, Web Protection, pelo DNS Filter, que tem uma outra tecnologia mais avançada. Muito bom. Mas que faz tudo o que o Web Protection faz também. Perfeito. Show. Mas a gente não pode esquecer, Luiz, de falar um ponto, e isso tem que chamar a atenção dos prestadores, e eles precisam, assim, considerar isso na hora da oferta. O Web Protection, a gente falou, é um clique. Um clique eu instalo ele em 10, em 100, em 500 máquinas. Então, imagine esse universo aí de home office, se eu tenho o agente instalado, eu implemento uma política dessa num dia, independente do número de máquinas. Isso traz uma produtividade que eu consigo transformar em valor, porque o cliente não sabe disso. Ele não sabe, vamos dizer assim, dessa facilidade que você tem. Então, use isso a seu favor. Porque eu posso cobrar, inclusive, por implementação de política, porque, perfeito, vai ter ou não, dá um trampo. Sim, você vai ter que fazer isso. Até, por exemplo, nesse exemplo que você deu da contabilidade. Né? A maior parte das empresas de contabilidade utilizam basicamente os mesmos sites, então, consequentemente, uma política serve para todas. Mas para chegar nisso, você teve um bom estudo. Perfeito. E você vai ter que, de alguma forma, fazer o que o Bruno falou, de deixar um tempo ali só em relatório, identificar, sentar com o cliente. Perfeito. Então, existe um processo de implementação que tem que ser muito cuidadoso. Agora, se você puder monetizar isso, se puder ganhar um dinheirinho com isso, e depois, na hora de instalar mesmo o negócio, fazer só com um clique, você gasta pouquíssima mão de obra e tem uma receita interessante ali. Né? Algumas outras configurações, para a gente pensar, depende do cenário, pode fazer sentido ou não. Uma das possibilidades do Web Protection é o controle das políticas baseado em horário. Então, vamos pensar o usuário lá em home office, tá? Que está usando o computador dele. Só que no horário de trabalho, ele não tem que acessar outros sites. Então, naquele horário de trabalho, ele tem a política da empresa definida. Fora, ele pode fazer qualquer coisa. Então, eu seto que aquele horário de trabalho, ele vai estar seguindo aquela política. Fora daquilo, ele faz qualquer coisa.
Perfeito. Você já entrou num ponto que eu ia trazer, que é a questão do BioD. Perfeito. Né? BioD é Bring Your Own Device, é isso, né? BioD basicamente é o conceito de você usar seu próprio equipamento para trabalho. Agora, no mundo do híbrido e do home office, super comum, né? Mas aí eu vou ter que pôr uma pimenta aqui na conversa. Já sabe. Beleza, a gente já tá falando de pôr Web Protection, quem tem a gente instalado, mas como é que fica a questão do equipamento pessoal? É difícil. Mas aí entra também na política da empresa. Porque se você está usando o equipamento para acessar a minha operação e para usar recursos da minha operação, o mínimo de compliance você tem que ter. Então, você também vai ter consciência se eu explicar isso para você que, nesses horários aqui, você não vai conseguir fazer essas coisas. Tá? Você acha que o papel do MSP, já entrando nesse ponto, é de alguma forma orientar o empresário sobre como ele deve criar algum tipo de regra sobre isso para os funcionários? Por exemplo, eu acho que sim. Nós vou tentar facilitar aqui para quem está ouvindo a gente. Nós somos uma empresa de contabilidade, já que a gente usou esse exemplo, e tanto eu quanto o Bruno usamos nossos próprios computadores, o Rodrigo usa o computador da empresa. Quando essa empresa de contabilidade contratou a XXTech da vida, um MSP para cuidar dos nossos computadores, ele instalou a gente somente no computador do Rodrigo, porque é um computador da empresa. Perfeito. O meu computador é meu, eu não quero que instale nada, eu não quero que ninguém veja os meus dados, eu vou ficar morrendo de medo, vocês vão descobrir as coisas que eu faço no Facebook, aqui, fora do meu horário de trabalho. Eu não quero. Cabe a quem fazer essa regra? Segue a minha regra. A regra é da empresa. Sim. Se a empresa disser, ok, então não vai funcionar. Tá aqui o computador. A empresa dá um computador. Porque o conflito que também existe... Excelente isso, daí a empresa fornece um computador. Tem que fornecer. Mas o conflito que existe também é assim, se a gente for pensar em segurança, se eu não tiver nenhuma política relacionada com segurança, que então das 8 às 18, o Web Protection está seguindo uma política. Uhum. Fora desse horário, é como se ele não existisse. Eu abro uma brecha de segurança. É como ter uma máquina sem nenhuma proteção numa rede toda protegida. Então, isso é, vamos dizer assim, o menos indicado a ser feito. Então, no horário de trabalho, ele tem direito de acessar alguns conteúdos. Fora do horário de trabalho, ele pode acessar qualquer conteúdo, desde que a reputação seja válida. Perfeito. Tá? Eu não vou olhar categoria. Eu libero categorias de produtividade, Perfeito. Mas não necessariamente de segurança. Exatamente, porque senão eu posso estar trazendo um risco que amanhã ele vai conectar na minha rede. Uhum. Perfeito. Vou pausar seu EDR, seu antivírus. Exatamente. Fora do horário de trabalho. Não faz sentido. Não faz sentido. Legal. Mas então, na opinião de vocês, cabe sim ao MSP orientar esse empresário para que esse empresário sim imponha isso para todos os seus funcionários. A minha sugestão, e a gente tem até um exemplo disso, entregue para cada colaborador que você instalou o Web Protection um termo para que ele tenha ciência do que ele está fazendo, o objetivo de você estar instalando o filtro de conteúdo e pensando em segurança. Então, o colaborador, ele precisa ter ciência disso. Porque se ele tem ciência e ele assinou, Luiz, ele nunca vai falar isso aí, você não vai ver meu dado. Porque ele deu consentimento para que eu instale e eu estou colocando o motivo que é segurança. Não, e até, se isso for muito crítico, o inverso, o termo da empresa, que eu tenho acesso aos seus dados, mas eu garanto que nada disso vai ser usado contra você, alguma coisa assim. Perfeito. Eu acho que a grande preocupação do funcionário é isso, né? Eu tô aqui, tenho meu e-mail pessoal, tenho informações pessoais, eu acesso meu banco aqui e tô usando o computador que está sendo monitorado pela empresa. Até em casos de, sei lá... Não, fora do horário de trabalho, estou procurando emprego. Você não pode usar isso contra mim como justa causa. Perfeito. Né? É uma preocupação. A gente está pensando num mundo onde todo mundo às vezes quer passar a perna no outro, então... É importante a gente ter isso claro. E aí, como o MSP, dando essas recomendações, eu acho que reforça cada vez mais o papel de VCIO. E às vezes a empresa não tem essa característica de entender como deveria ser um processo benéfico para ambos os lados, para o colaborador e para a empresa. E aí o MSP se colocando nesse meio, dialogando com esses dois lados, faz com que cada vez mais ele seja visto como autoridade que está sugerindo aqui os processos da indústria, do setor, que mais são utilizados para garantir a boa utilização. Legal, você falou VCIO, para quem não sabe o que é esse termo, a gente está falando de um virtual CIO ou um diretor de TI virtual, que seria um terceirizado e compartilhado entre várias empresas. O MSP, né? É que vai assumir a responsabilidade pela toda rede. Empresa, independente do tamanho, deveria ter. Eu acho que já tem, só não sabe disso. Perfeito. O problema é que às vezes alguém esse faz esse CIO papel, né? é um usuário qualquer, sem conhecimento. Sem conhecimento. Que acaba então ficando como o responsável pela aí. rede ali. É isso aí. Não tem. Muito bom, muito bom. Pessoal, antes da gente
seguir aqui, queria só aproveitar e deixar um recadinho rápido para quem está acompanhando a gente. Já há algumas semanas, a gente iniciou uma pequena jornada para falar sobre proteção web. Nós temos vários materiais novos disponíveis, nós produzimos artigos, produzimos inclusive um office hours sobre isso, né? Tudo isso está disponível no portal da AD, no ad.com.br, mas para facilitar, a gente vai deixar na descrição desse episódio. Esteja você vendo pelo Instagram, pelo YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, não importa, está na descrição desse episódio todos os links para que vocês acessem. Tem muita coisa bacana, tem muito conceito interessante para ir além desse papo aqui que a gente está trocando agora. Eu acho que tem até uma sugestão de proposta. Uau! De você levar uma proposta. Agora o clique do Já podcast aumentou pra caramba. É tudo que todo mundo quer. O cara parou de ouvir a gente aqui agora, nesse momento. Ele parou de ouvir, ele só foi pro clique. Né? A gente colocou um modelo de proposta, todas as categorias, essa sugestão de política para o usuário, e acho que é só, né? Pô, tá aí, você não precisa de mais nada para vender. Você já tem a proposta, a gente falou os processos iniciais que você deve fazer, como é que você deve tratar o usuário, liberação de sites, políticas. Falta só você dar um modelinho de mensagem de bloqueio formatado em HTML bonito que os caras vão fazer a festa. Já era. E para treinar teu vendedor e teu técnico, tem artigo, tem vídeo, tem de tudo. Dá para aprender muito conceito sobre o Web Protection. Show de bola. Agora, falando em conceitos, é legal a gente colocar aqui. Quais seriam, talvez, as melhores práticas de proteção web? A gente falou sobre algumas coisas aqui, mas seria bacana fazer um checklist para quem está acompanhando. Eu acho que a gente pode começar, talvez, pensando em identificar quais são os sites ou as categorias, ou, enfim, o que mais precisa ser acessado. Talvez essa seja uma boa prática, né? Primeiro instalar o que é mais Web importante. em modo relatório. Excelente. Uma vez que eu identifiquei o que é mais importante, qual seria o segundo passo? Sentar com o gestor e analisar as categorias que foram acessadas. Ok. Onde entra aqui essa questão que o Bruno comentou de talvez criar esse processinho de liberações, de exceções? Já nessa primeira fase? Eu acho que uma vez definido o que vai ser bloqueado e o que não vai ser, eu consigo identificar se, de uma forma muito genérica e com pouca previsibilidade, o volume que eu vou ter de pedidos. Uhum. Pô, é uma regra muito branda. Dificilmente alguém vai pedir para liberar alguma coisa. Olha, é mais reforçada, a usabilidade vai ser muito menor. Pode ser que eu tenha mais casos de pedidos de liberação. Então, com a regra que a empresa vai definir, a gente já consegue ter uma noção se isso vai ser algo recorrente ou não. E aí, partindo disso, eu posso criar esse processo para entender. Inclusive, já deixar algumas coisas pré-liberadas. Olha, cliente, se alguém me pedir esse cara aqui, eu preciso da aprovação de alguém? Ah, não, esse aqui não precisa. Então, já está no gatilho, eu já sei que nesse processo não vai ter a intervenção de um terceiro. Não, esses daqui, essas categorias aqui, se alguém pedir, eu preciso saber que esse cara pediu, saber quem foi, porque eu vou ter que falar com alguém ele. tem que autorizar. Show. Eu preciso documentar isso e autorizar. Colocar no passaporte. Um próximo passo talvez seria começar a analisar os relatórios de consumo, identificação de alguma discrepância muito grande entre uma máquina e outra, ou vocês acham que isso pode ficar para depois, num segundo momento? Nenhum nem outro. Agora você vai ter que explicar. Porque a minha visão, Luiz, é assim, ó. Se eu criei uma política, se eu defini uma política extremamente planejada e pensada, olhar de forma recorrente, até assim, desesperado para ficar vendo esse relatório, o cliente pediu o relatório, peraí, por que eu tenho que mandar um relatório que eu liberei? Sua política não está atendendo. Exatamente, não faz sentido. Então, perca tempo na política. E aí eu não preciso. Lógico, eu vou olhar para outras informações, que a gente falou de geoposicionamento dos sites. Mas o que está sendo acessado naquelas categorias, eu já liberei. Não faz sentido. Talvez um pico de consumo num site que não tem nada a ver possa chamar a atenção, mas uso convencional, um pouco acima da média nos sites que já estão liberados, tem muito o que fazer. E a gente já pensou nisso, Bruno. Existe uma verificação no Web Protection, um item no Web Protection, que eu defino qual que é a média de utilização naquele device de banda. Se esse cara tiver assina, vai me dar um alerta. Assim como eu tenho um alerta lá de espaço em disco ou qualquer outra coisa nesse sentido. Você vai ter o alerta que o Luiz usou muito mais do que a média. E aí sim eu vou acessar o relatório. Aí eu puxo um relatório e vou ver. Luiz, mas por que você está baixando esses filminhos aqui? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
Podemos E extrapolar... por fim, não menos importante, Ah. mas que deve fazer parte, eu acho que conscientização do usuário, né? Excelente. Show. Por mais que a gente tenha uma política, uma regra bem protegida, um usuário que tem um pouquinho mais de destreza consegue fazer de forma mal intencionada coisas bem Sim. espantosas dentro da navegação na internet, se ele realmente quiser atingir esse objetivo, e muitas vezes até sem querer. Então, acho que conscientizar o usuário depois disso tudo e fazer com que ele entenda para que isso está sendo feito, quais são os benefícios que a gente vai ter na empresa, se ele precisar de liberação, o que ele precisa fazer, e boas práticas de navegação, abertura de links, download de arquivos, pode fazer toda a diferença também. Muito bom. Eu queria extrapolar um pouquinho aqui para a gente encerrar a questão do Web Protection em si e pensar em outras possibilidades de proteção para o endpoint e para o usuário, né? É legal, talvez, para isso, a gente pensar em qual é a jornada ali do mais fácil dos malwares, que é você ter um ransomware sendo aplicado ali na sua rede através de um arquivo que estava em anexo em um e-mail que foi baixado pelo Outlook, de um notebook, Perfeito. de um usuário que estava conectado na internet. Esse é o real, isso que acontece. Esse cara, ele recebeu esse e-mail. Vamos começar por aí. Esse e-mail poderia ter sido filtrado, talvez, por uma ferramenta de anti-spam? Sim, poderia. Essa talvez fosse uma primeira camada ali de segurança. Perfeito. Uma vez que passou por essa camada, chegou até o servidor de e-mail. Vai baixar no cliente de e-mail. No caso aqui, estamos falando do Microsoft Outlook como um exemplo. Ok. Poderia ser um outro. Chegou ali, para isso, houve um download. Esse download já poderia ser barrado pelo Web Protection? Sim. Excelente. Vamos supor que ao invés de um anexo, simplesmente, tenha um link, que às vezes é até mais comum, né? Porque o Porque anexo não ele tem barra download, mais fácil, exatamente. né? Então, chegou esse e-mail. Cliquei nesse link, eu vou ser direcionado para um Não. navegador. Perfeito. Vai acessar a página? Não. Web Protection. Perfeito. Vamos supor que passou por isso. Eu consegui acessar aquela página, e naquela página eu tenho o download de um arquivo malicioso. De novo, um filtro em cima desse download. Baixou. Eu tenho o arquivo, tentei executar. Tem a proteção do próprio Windows, como você comentou, Ok. sobre a questão de ser administrador, né? Vamos supor que essa camada também falhou. Eu consegui executar. Eu executei esse arquivo e agora? Quem vai proteger? O EDR. É o nosso Chapolin Colorado. Mas eu ia falar assim, brincadeiras, tá? Mas senta e chora. Porque ele vai começar um processo de criptografia na sua máquina, tá? Não, porque se ele não começar, nem o EDR vai identificar. Exato. E Tem aí, que ter um comportamento suspeito para que... Era o destino. Se passou por tudo isso, era para ser. mas aí a primeira coisa que o EDR vai fazer é bloquear a sua placa de rede. Você perde a comunicação com o ambiente. A sua máquina fica ali isolada. E criptografou a sua máquina. Vou tentar depois descriptografar, mas eu não levei isso para frente. Tá? Ok, isolei a máquina. Beleza, criptografou. Próxima possibilidade, um rollback, talvez. Se eu tenho EDR de fazer rollback. Se eu não tenho, eu vou ter que ter backup. Senão é chorar de Mesmo verdade. rollback não deu certo, próximo é backup, então. Perfeito. Ok, a Se não, liga na Dell e pede o notebook. gente pede um Ufa. novo. Muito Mas, bom. mas a trajetória é exatamente essa, tá? A trajetória de uma infecção é exatamente essa. E a gente tem um episódio, eu acho, Bruno, quando a gente fala de... O episódio número 2 de camadas de segurança, que a gente traça exatamente sim. isso. Então... Não, e é um pinga-pinga, um bate-volta, Pronto, né? é exatamente o Não é que você caminho colocou. linear. Exatamente o que você colocou. Chegou na minha máquina acessou um site, baixou alguma coisa, pode ser que eu não execute agora, mas depois eu vou executar. Tudo isso para tentar burlar as seguranças tradicionais que analisam a ação imediata. Muito bom, muito bom. Isso prova que por mais que a gente tenha passado aqui 40 minutos falando tão bem de um recurso ou de uma forma de você fazer uma proteção a mais, que é um recurso de Web Protection, só eles não vai ser suficiente. Sim. Como qualquer outra camada de segurança. Mas eu guardei, Luiz, para o final um ponto. Que é assim, ó. Um super trunfo. Super trunfo. Mas é super trunfo mesmo. Não sei que marca de carro, de arma, sei lá o quê. Eu acredito que o prestador de serviço, ele precisa entender o seguinte, e isso não precisa relacionar com o eProtect. Eu vou relacionar, mas não precisa, tá? Vamos falar de backup. Quanto menos restauração eu fizer, quantas menos necessidade de restauração, maior o meu lucro. Se eu estou falando da máquina, quanto menos suporte eu der de forma, vamos dizer assim, estou falando presencial, não de estar fisicamente lá, mas de fazer um acesso, maior é o meu lucro.
E a gente falou no passado com um prestador de serviço nos Estados Unidos que levou esse conceito para o Web Protection. Todos os clientes dele, todos os dispositivos de todos os clientes, ele habilitou o Web Protection sem cobrar nada. Porque ele entendeu que só o fato dele ter o Web Protection, em termos de proteção funcionando, reduziu o chamado. E o o ganho de produtividade que é maior do que o investimento que ele fez. E qual que é a estratégia dele? Num segundo momento, ele está vendendo produtividade. E ele fala que ele tem essa capacidade. Que eu também bloqueie lá o Facebook, aí tem um custo mensal. Mas olha que legal, porque na contratação do usuário, do MSP, ele assumiu segurança. Então ele entendeu que esse investimento que ele fez é responsabilidade dele. Agora, se o cliente quiser bloquear a navegação em termos de produtividade, aí você me paga um pouquinho. Tá? Então ele não criou política, ele pegou a política padrão de segurança e aplicou em todas as máquinas. Isso já melhorou, porque tudo que você falou não ia acontecer. E aí ele tem menos incidentes, ele tem um usuário muito mais feliz. Quando ele leva o reajuste, ele mostra, olha o que a gente implementou de segurança na sua infraestrutura sem nenhum custo. Até nesse momento foi uma boa jogada. Ele tem alguma coisa para mostrar. Exatamente. Então, eu achei a estratégia, vamos dizer assim, incrível. Ele conseguiu identificar uma vantagem ali. É lógico que, ok, a gente está falando de um cenário diferente, porque o preço para eles lá do Web Protection é extremamente pequeno no preço do serviço total. É a nossa deficiência aqui no nosso mercado. Mas ele enxergou isso e pronto, beleza, colocou o Web Protection em todo mundo. E uma coisa legal da gente ver nesse exemplo é que isso mostra para a gente, e isso também só vai dar certo se você tem um controle e uma visão muito precisa e completa de como as máquinas, os chamados, os processos impactam no custo operacional que esse cliente tem. Porque numa situação convencional, se um cliente comum der o Web Protection para o outro, ele só vai ver, puta, eu estou perdendo R$200 aqui. Exatamente. Eu não sei quanto esse cliente me custa por mês, quantas horas eu gasto para atender ele, quantos chamados ele me dá, qual é a média de custo por chamado, quantos técnicos eu preciso dedicar para resolver esses problemas, e não faço a menor ideia do custo operacional que esse cliente tem no final das contas. Se eu tenho isso controlado, eu consigo fazer esse contraponto de evitar tais problemas com investimento financeiro e o quanto que isso lá na ponta vai representar para mim. A gente teve o nosso evento Elite há umas semanas atrás, e durante algumas conversas que a gente teve, muitos clientes chegaram e falavam assim, não, eu não faço nada de graça para o meu cliente. Mas saiba que isso é de graça só na ótica direta de troca de produto por dinheiro. Porque no final das contas, se você tiver um controle e conseguir aproveitar a redução desse custo operacional, você está ganhando dinheiro. Então ela é de graça numa visão simplista de troca, né, de uma venda de balcão. Mas no final das contas, num contrato recorrente, onde eu preciso controlar o custo operacional para saber minha margem, isso pode ser financeiramente muito vantajoso. Você não está aumentando necessariamente o seu faturamento, mas você está diminuindo o seu custo. Sim. E quando você diminui o seu custo, você aumenta a sua margem. Mediante o investimento financeiro, que se eu não olhar a longo prazo, é só uma perca que eu estou tendo para o cliente. Eu estou te dando R$200, mas no final das contas isso pode representar um outro mundo de contas que eu vou fazer com esse cara. Muito bom. Muito bom. E para finalizar de verdade agora, eu acho que isso é inovador. Se eu, como prestador de serviço, levo essa abordagem, eu apresento isso. Então, a gente fala muito assim, inventário. A maioria das pequenas empresas não tem inventário. Imagine você levar para o cliente uma abordagem falando de segurança, que isso faz parte do seu serviço. Viu? Coloca lá. No mais novo é mais fácil, o cliente novo é mais fácil. Sim, mas tem essa abordagem, mostre para ele. Isso é inovador. Tem clientes que, por exemplo, hoje o EDR já faz parte do pacote stack padrão. Você não vai fechar negócio igual tem antivírus. Se você o básico do básico. Não existe opção de tirar. Mesmo que eu subsidie essa compra para você, eu já entendi que no custo operacional isso é vantajoso para mim. Muito bom, muito bom. Anota aí, a gente está falando tanto sobre... Aí. O quê? Próximo... 98177. Macaca 17. Não, eu não sei porque vocês estão dando risada. Vale, não, anota aí para a gente fazer um outro episódio falando de tendências, e aí a gente pode introduzir essa questão de, básico não se discute, faz parte do meu serviço básico. Pronto, não vou discutir. Muito bom.
Muito A bom. gente pode trazer os pilares que a gente Excelente. deu no Elite e faz um episódio para cada um. Excelente, ouviu, né, produção? E assim seguimos. Boa. Muito bem, muito bem. Só queria colocar um ponto aqui, a gente falou bastante agora no finalzinho sobre você ter isso como básico do básico, então, consequentemente, você até assumir esse tipo de custo como parte ali do teu custo operacional, é uma ferramenta de trabalho, mas a gente não falou de um outro ponto importantíssimo, também dá para ganhar muito dinheiro com isso. Muito. Né? Então, se você enxergar bem essa proteção web como um serviço que você pode oferecer, que soluciona realmente problemas, e que o teu cliente, muitas vezes, ele pode não saber o nome nem como vai ser aplicado, mas ele Perfeito. sabe que ele precisa, porque ele sabe que ele tem um problema, dá para ganhar muito dinheiro. Nem que seja na base do vou vender bloqueio por produtividade, mas eu estou embutindo junto aqui segurança para eu também ganhar Perfeito. em redução de problemas. E eu né? tenho certeza que tem oportunidade como porta de entrada. Sem Porque, que dúvida. nem a gente falou no começo, tem clientes que traz essa demanda. Eu quero bloquear. Entra com isso, Pronto. o RMM já está lá dentro, vai crescendo Nem depois, que não esteja, vai mas colocando um cliente serviços. 100% novo. Chegou até você um cliente que está buscando uma ferramenta para que ele melhore a questão de produtividade na infraestrutura dele. Ponto. E a gente tem um stack de produtos hoje que tem custo extremamente acessível e que você pode oferecer para clientes não tão maduros assim, em estações de trabalho, em operações mais simples, e tem um custo operacional recorrente muito baixo, que é o Web Protection, o antivírus, o Backup Documents e o Backup 365. São 4 produtos que custam próximo aí de $1, 6, 7 reais, e que com esse stack de produtos, se você entregar esse conjuntinho fechado, você já está entregando bastante coisa para o seu cliente a um custo extremamente baixo, custo operacional recorrente mais baixo ainda, com pouquíssima intervenção e que, no final das contas, pode ser uma porta de entrada, pode ser um upsell que eu estou fazendo, pode ser a melhora da segurança que eu vou te dar alguns produtos, mas que no custo realmente financeiro deles representam pouquíssimo no contrato. E Bruno, eu já sou um parceiro da AD e eu quero muito entender mais sobre isso que você acabou de falar. Como é que eu faço? Você tem algumas possibilidades e oportunidades. Coisas boas e coisas novas. Exatamente. Se você já é um parceiro da AD, já tem alguns desses produtos contratados, mas faz pouco uso deles, além de todos os conteúdos que a gente disponibiliza para vocês no nosso portal do cliente, na trilha do conhecimento, você pode conversar com a gente também. Então basta enviar um e-mail para cliente@ad e ordenar que façamos uma reunião com você, que a gente vai te explicar e vai te entregar alguns conteúdos e boas práticas desses produtos, tá? Se você tem algum produto já contratado, mas deseja ver outros produtos e, poxa, eu tenho Cove, mas gostei do Web Protection, gostei aí do EDR que vocês estão falando, você também pode entrar em contato com a gente através do cliente@ad. O que a gente vai fazer é só direcionar você para o pessoal comercial, explicar um pouco mais os produtos que você ainda não tem. E se você tem alguma dúvida técnica, algum problema também operacional com esses produtos e quer falar com um especialista técnico, você também pode encontrar a gente através do suporte@ad. De qualquer forma, sempre que você levantar a mão, seja para quem for, a gente vai encontrar um caminho para que você seja atendido da melhor forma. E se eu não sou cliente, Rodrigo, o que eu faço? Eu vou mandar e-mail para cliente@ad também? Pode ser, não tem problema. A gente vai lidar com isso. Mas eu vou colocar uma coisa aqui, porque eu confesso que eu relutei por muito tempo o WhatsApp. Tá? Eu acho que é fácil. Coloquei o número do WhatsApp, tá lá no site, não precisa saber número nenhum, clica lá e alguém vai entrar em contato. Pronto, simples É assim. isso aí, simples assim. Acessa ad.com.br, ad com 2Ds, 2Es.com.br, igualzinho tá na descrição desse episódio. E lá tem um botãozinho pro WhatsApp e alguém vai falar com você dentro de alguns instantes. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. É isso, queria agradecer muito a presença de vocês dois, muito bacana a gente conversar um pouquinho sobre proteção web, tenho certeza que a gente ajudou algumas dezenas, talvez centenas de MSPs com esse conteúdo, e para nós é sempre muito bacana poder produzir esse tipo de conteúdo totalmente dentro de casa, né? Apenas um bate-papo entre a gente. É muito gostoso, obrigado por isso, mas principalmente um obrigado para quem está acompanhando esse episódio até aqui. E se você está acompanhando a gente por áudio, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer outro agregador, eu vou deixar um grande pedido para você. Segue, assina o feed para você receber todos os novos episódios. Toda semana tem sempre um conteúdo novo para você. Não deixa de seguir. E, por favor, coloca lá a sua classificação. Dá 5 estrelas pra gente, 4, 3, 2, 1, não importa, a gente precisa saber. É justamente com esse feedback que a gente vai se sentir motivado a continuar produzindo novos conteúdos para você. E se você tá vendo a gente por vídeo nesse momento, fica aqui o convite. Vai lá no Spotify ou em algum agregador e segue a gente. Nós estamos também no Instagram e no YouTube, no canal MSP Cast Cortes. Muito, muito fácil.
Beleza, bom. gente? Beleza, muito bom. Gostei desse modo escuro aqui, viu? Que você... Eu não tô vendo, cenário eu não tô vendo colorido, nada. Mode. um Dark vídeo mode. bonito, todo colorido, é gamer. Gamer. Tá na moda isso, Rodrigo. Beleza. Em breve no Discord também. Também, uma boa, hein? Ótima O que é isso aí? É coisa de gente jovem. Nossa Eu não Senhora. consigo acompanhar, eu só sei os nomes pra parecer que eu sei do que eu tô falando. Valeu, pessoal. Forte abraço pra todo mundo. Obrigado, Um gente. abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.